todo mundo compara Thera e Pulse. Você já viu esse comparativo em muitas revistas, muitos sites, muitos canais, mas todo mundo compara Thera MPI 1.0 aspirado e Pulse Drive 1.3 aspirado. Mas sua mãe te falava que você não é todo mundo. Exatamente. Aqui no Drive On a gente não é todo mundo, então a gente não vai balizar o carro por preço, mas sim por proposta. É isso. Se o Thera 1.0 MPI é a versão de entrada, realmente para brigar em um segmento totalmente diferente, aqui não. Aqui a gente está falando de dois carros com câmbio manual completinho que querem brigar em segmentos mais altos. Então no vídeo de hoje a gente coloca frente a frente Thera TSI e Pulse 1.3 manual, os dois aqui em suas versões talvez mais interessantes para os entusiastas. É isso, câmbio manual num hatch assuvesado com bons equipamentos, uma promessa de bom desempenho e bom consumo. Só que um deles é mais caro. Justifica? Bora lá! E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E bom, para seguir o padrão do que a gente já faz aqui no canal há bastante tempo, a gente vai avaliar esses carros seguindo diversos aspectos. Então a gente vai falar sobre preço, consumo na cidade, consumo na estrada, suspensão, dirigibilidade, desempenho, espaço interno, acabamento, porta-malas, equipamentos, conectividade, ergonomia, segurança, seguro, revisão, garantia. Então, bastante coisa para ter uma visão bem completa. Mas lembra que o Davi tinha falado que os dois têm uma diferença de preço bem grande? E olha, de fato tem. Quando a gente pega a versão aqui básica, né, sem opcional aqui desses dois carros... E preço sem a pintura opcional também, né? Sem pintura, sem nada. Preto. O Pulse sai a 99.990, enquanto o Thera sai a 118.890. 19 mil de diferença. 19 mil reais de diferença. E quando a gente equipa ele da forma com que eles estão aqui no vídeo, né, ou seja, com todos os opcionais, o Pulse vai a 102.470 e o Thera vai a 124.10. Nessas cores também. Nessas cores. Perfeito. Ou seja, uma diferença de quase 22 mil reais. É muita grana, né? É muito dinheiro e aqui a gente precisa dar o ponto pro Pulse, é óbvio, não tem o que dizer. Mas a gente precisa observar também que a Fiat foi muito sagaz. Muito. Por quê? Ela esperou a Volkswagen anunciar os preços do Thera. Ela segurou, ela já tinha apresentado ali em 2026 o Pulse, apresentou os preços depois da Volkswagen, né, sair com a tabela. E ela nivelou os dois Pulse topo de linha, excluindo o Abarth, aos dois Thera topo de linha, que ela entendeu ali que ela tinha um produto que era capaz de competir nivelado. E os dois de entrada, vendo que não conseguia oferecer o mesmo pacote, ela jogou o preço lá embaixo. Tanto que esse Pulse 1.3 manual tinha saído de linha e voltou com esse preço mais agressivo e até mais barato do que antes, eu acho. Exato. Então hoje o que significa? Pelo preço de um Thera 1.0 aspirado, você leva um Pulse e ainda sobra 5 mil reais. Sim. E pelo preço de um Thera manual turbo, você leva o valor de um Pulse 1.0 turbo automático. Então essa é a proposta da Fiat. Esses dois carros aqui, em proposta, eles estão muito parecidos, mas em preço, cara, a diferença é bem grande. E eu achei essa jogada da Fiat muito inteligente. Agora a missão é, o Thera custa 20 mil reais a mais. Ele vai ter 20 mil reais a mais de entrega? Exato. Acho que essa é a grande pergunta do comparativo de hoje. Então já bora começar ali pelo lado de dentro, porque a gente já começa com as diferenças logo no início, né? Sim. E a Fiat foi tão esperta, mas tão esperta no posicionamento aqui dessa versão, que até o ponto de equipamentos aqui vai ficar mais uma vez com o Pulse. Porque aqui você tem câmera de ré, sensor de estacionamento, ar-condicionado digital automático e também todos os outros equipamentos que a gente já tem lá no Thera. Então realmente um pacote muito bom. E outras coisas que também chamam aqui a atenção no Pulse é o seu acabamento, que apesar de simples nessa versão, é vistoso, é muito bonito e significativamente melhor do que a gente encontra na maioria dos hatches compactos nessa faixa dos 100 mil reais, que tem um acabamento de fato mais simples do que aqui. E outro ponto onde a Fiat também fez um trabalho legal aqui é em conectividade. Você não tem um painel digital e não tem a atenção multimídia de 10 polegadas das versões mais completas, mas a central tem exatamente o mesmo sistema operacional e o painel tem aquele computador de bordo completinho que a gente já encontra nos Fiats já há algum tempo. Ou seja, no final das contas, o Pulse é um carro com um pacote muito, mas muito interessante. Tudo bem que roda de liga leve, sensor de estacionamento e câmera de ré são opcionais, mas ainda assim um pacote bem bacana. Mas o inimaginável aconteceu. O ponto de acabamento vai ficar com o carro da Volkswagen, vai ficar aqui com o Thera.
Porque de fato a Volkswagen fez um trabalho muito legal no interior aqui desse carro, colocando os materiais simples que já tinham, mas com texturas e um visual muito mais bem trabalhado. E olha, a gente tem tecido aqui no painel e também um pedaço grande de tecido na porta, mesmo nessa versão aqui que é praticamente a versão de entrada. Parabéns! Finalmente a Volkswagen conseguiu reverter um dos piores pontos aqui dos carros nessa plataforma. E além disso, a conectividade aqui também é de versão de topo de linha. Afinal de contas, a gente tem a VolksPlay, inclusive com a VolksPlay Connect, com conectividade por celular e Wi-Fi como opcional, e o painel digital, que é um painel digital simples, mas já dá uma boa impressão. Isso além de falar de todas as entradas USB que esse carro tem, né? São duas aqui na frente e as duas USB-C. E de dimensão, apesar dos dois carros terem propostas parecidas, o Pulse acaba sendo um carro significativamente mais alto. Ele parece ser mais corpulento. Mas por incrível que pareça, o ponto do porta-mala vai ficar aqui com o Volkswagen Tera. Porque no Pulse a gente tem apenas 320 litros de capacidade, com um bom acabamento sim, batente de plástico, feltro aqui por dentro, step lá por dentro é temporário, enquanto ali no Tera a gente tem 350 litros de capacidade, com o mesmo bom acabamento, batente de plástico, parte de feltro, step temporário, enfim, o Tera leva aqui por uma vantagem pequena, mas a principal diferença aqui é o formato. Acaba que o porta-mala aqui do Tera, além de maior, tem uma usabilidade melhor também. E aí sempre vai ter aquela pessoa que vai falar que não, o Pulse tem 370 litros de porta-mala, mas a gente tem que ser justo e aqui a gente está falando de medidas no padrão VDA, para conseguir comparar banana com banana. Pois bem, aqui pelo lado de dentro, a vantagem que o Tera teve de espaço se inverte, então um ponto de espaço interno vai ficar aqui com o Pulse. Olha só, eu tenho uns 10 dedos de distância entre meu joelho e o banco para frente, um bom espaço para o pé, um bom espaço para a cabeça. De fato, é um carro muito espaçoso aqui pelo lado de dentro. Mas não é que o Tera faz feio, porque aqui a gente tem bancos maiores, mais longos, mais confortáveis e ainda assim um espaço, olha, de 7 dedos entre meu joelho e o banco da frente. É um carro confortável e sentado aqui atrás do Davi, que tem 1,77 m, assumo que duas pessoas vão confortáveis em qualquer um dos dois carros. A terceira vai sofrer em qualquer um dos dois, como é esperado nessa categoria. Quando o assunto é segurança, o ponto vai ficar com o Tera pelas características tradicionais da Volkswagen. Então aqui no Tera TSI manual você já tem 6 airbags, você tem AEB, você tem freios a disco nas 4 rodas e o Multi-Collision Brake. Isso leva o Tera a ter 5 estrelas no Lightning Cap. Já o Pulse fica com 2, porque ele tem só airbags laterais na dianteira, peito e cabeça e nada de assistência à condução. Outro ponto que também vai ficar com o Tera é desempenho. Aqui a gente tem um motor EA211 1.0 turbo 3 cilindros, 109 cavalos, 116, gasolina e álcool, 16,8 de torque. É um carro que chega a 187 por hora e ao 100 em 10,1 segundos. Aqui no Pulse você tem 1.3 Firefly aspirado, 4 cilindros, com 98 cavalos de potência na gasolina e 107 no álcool. De torque, 13,2 na gasolina e 13,7 no álcool. É um carro que gasta quase 2 segundos a mais para chegar ao 100 e tem uma máxima quase 10 km por hora menor. Mas aqui você tem a linearidade de motor aspirado com câmbio manual, ou seja, nada daquele buraquinho de turbo lag que a gente vê no Tera. Vamos dar uma volta no Pulse porque ele tem uma surpresinha legal em dirigibilidade também. A surpresa é que o Pulse parece até mais rápido do que os números indicam, né? Exato, eu sou meio suspeito para falar aqui do Pulse, né? Afinal, eu sou proprietário de um. Vermelho também. Vermelho também, inclusive. 1.3 também. 1.3, mas o turbo, né? E, cara, eu esperava menos aqui dessa versão 1.3 manual, mas eu achei um carro muito bem isolado de vibração, um carro muito gostoso de dirigir, com uma pegada em baixa rotação, melhor inclusive do que eu encontro lá na versão turbinada do Abarth. E, no geral, um carro muito gostoso aqui, de suspensão inclusive, né? Eu achei a suspensão dele, de novo, mais bem ajustada para o Abarth. Óbvio, é menos esportiva, mas pensando para o dia a dia, sim, a Fiat fez um baita trabalho aqui, né? Eu também acho um carro que roda bem suave, bem soltinho. Vibração é zero, mesmo em giro alto, você pode encostar o dedo na alavanca, você não sente vibração. A mesma coisa na direção. Óbvio que a suspensão, de fato, não tem aquele acerto esportivo, até um limite um pouquinho menor do que eu esperava encontrar em Impulse, porque a gente já conhece outras versões, mas acho que tudo bem. Mas o que me incomoda um pouquinho aqui é que ele é um pouco
algumas coisas são mal isoladas. Ele vibra pouco, mas o motor faz muito barulho, né? Acima de 3.000. Ele tem aquele barulho típico de Fiat, né? Quando as trocas de marchas tem um barulho típico de Fiat. Escuta um clack, clack, clack. E o motor, ele também faz um ronco, muita cara de carro da Fiat, né? E uma coisa assim, detalhe de quem dirige manual, para quem dirige manual há muito tempo e vai entender bem, a borboleta de Fiat fecha e abre de maneira muito brusca, né? Sim. Isso me incomoda um pouquinho. Você consegue adaptar, mas acho que denota uma falta de carinho ali na calibração, talvez. Outro ponto que eu acho que o Pulse não faz tão bem aqui é a ergonomia, né? Além do problema clássico aqui das versões de entrada do Pulse, que é a ausência aqui do ajuste de distância do volante, cara, ele é um carro muito alto, né? Excessivamente alto, e aquela sensação de um alto artificial, né? Não um carro que foi feito para ser dessa altura, mas sim um carro que foi levantado aqui para ter mais um jeitinho de SUV, né? E me incomoda também que o apoio de pé é muito próximo, então você fica com o joelho um pouquinho flexionado, se acostuma, mas chama atenção. E cara, esse ponto do alto também me pega muito, me lembra muito o Onix de primeira geração. Sim. Mas olha, o cinto tem regulagem de altura, o banco é bom, tem um apoio legal para as pernas, um apoio lateral para o tronco. É um carro que tem esses escorregões, mas eu acho que para a maioria das pessoas que querem se sentar alto, buscam isso em SUV, mesmo no hatch SUV, eu entendo o que a Fiat fez aqui, mas eu gostaria que ele abaixasse mais também. E bom, já que a gente tem que distribuir pontos aqui, eu acho que suspensão aqui vai ficar com o Pulse, viu? O Thera, a gente vai ver daqui a pouquinho, os dois rodam parecido, mas o Pulse tem um quesinho a mais de suavidade, né? Exato. E eu acho que na estrada, o Thera talvez seja até um carro um pouquinho melhor nessas situações aqui, por ter essa dinâmica um pouco mais plantada. Uhum. Mas no dia a dia, na cidade, esse carro aqui é um engolidor absoluto de quebra-mola, né? Ele passa bem lombada, valeta, buraco. O Thera também, mas aqui é mais suave. Aquela coisa bem Fiat mesmo. E já que a gente está falando de cidade, né? Consumo aqui, a gente fez uma separação um pouquinho diferente do tradicional. É verdade. A gente recebe os carros da Volkswagen sempre com álcool, da Stellantis sempre com gasolina, e a gente não teve tempo hábil para esgotar o tanque. Então nada de consumo cidade estrada como padrão, mas a gente fez uma média aqui, álcool e gasolina. Exato. Então no álcool a gente tem um empate exato nos dois carros, né? Um ponto para cada um, porque o consumo na cidade e na estrada é exatamente o mesmo. Isso números em metro, tá? Na gasolina o jogo vira, e para quem? Vai pro Thera. Pro Thera, lá ele é mais econômico com gasolina nos dois cenários, né? Esse é um ponto que a gente já falou algumas vezes de carro da Fiat, né? No geral, os modelos aqui com esses motores da família Firefly como um todo, eles se dão melhor aqui com etanol, e eu acho que esses números de consumo aqui do Imetro são um ótimo reflexo disso que a gente já tinha percebido na prática aqui há algum tempo no canal. Exatamente. Bora lá pro Thera? Vamos, Thera. Olha, o Thera é mais rápido, mas eu vou fazer uma coisa aqui para mostrar a diferença dos dois. Eu tô de segunda a 15 por hora, a 1.200 e pisei. Nada, 1.500 sopra um pouco, 2.000 explode um pouquinho. Aqui com o ar ligado na subidinha. 3.504 é onde ele realmente enche ali, né? Ele em 2.000 já tem essa pegada muito boa, então vou até botar a quinta aqui, ó. Eu tô de 2.000, dei pé, ó, a turbina já tá soprando e tá pegando. Mas é bem diferente do Pulse, né? O Pulse ali, 1.000, ele já tem aquela coisa de aspirado torcudinho, né? Aqui a partir de 1.500, 1.600 que ele começa a trabalhar mais. E por isso o câmbio é mais longo, inclusive aqui, né? Então você não tem muitas trocas em cidade, você não consegue empilhar a marcha, mas se você trocar muito de marcha, você for empilhando, aí você vai sentir falta de potência. A 1.600 aqui ele já tá sofrendo um bocadinho e vibra bem mais, né? 3 cilindros vibra mais do que um 4 cilindros. Vibra né? mais, ó, chega a 1.700, soprou, pegou. Então tem essa diferença de concepção aqui. Mas olha, a dirigibilidade dele também é muito gostosa, né? Eu acho que quando a gente fala aqui sobre dirigibilidade, o ponto pode ficar aqui pro Thera mesmo. Sim. Acho que é um carro mais bem isolado, principalmente em estrada. O câmbio mais silencioso, o câmbio mais longo também ajuda ele a ser um carro que vai reclamar menos na estrada. Sim. Mas na cidade, cara, eu acho que eu gosto da flexibilidade ali do motor do Pulse. Então, eu entendo quem vai achar que o Pulse é mais gostoso de dirigir aqui do Thera, de verdade.
Eu inclusive tenho duas maneiras de ver aqui. Objetivamente falando, a dirigibilidade do Thera é melhor. Porque é um carro mais preciso, um carro mais bem isolado, você não tem um câmbio melhor, você não tem aquelas coisas de barulho de coxinha, aquela borboleta brusca de Fiat. Mas subjetivamente falando, eu gosto muito de motor aspirado. Então o Pulse, ele é gostoso também. Falta... Tem uma coisa de carro antigo, torcudo embaixo, que é agradável. Falta 1.6 MPI aqui, MSI, né? MSI, Perdão. eu acho que falta também, e é exportada, né? E aqui pro Brasil não existe, só existe na Saveiro. Acho que é por regras de emissão, né? E até por decisão do público brasileiro que gosta desses motores torcudinho 1.0, né? Exatamente. Então é assim, resumindo, se você vai pegar mais estrada, acho que o Thera é legal, pelo comportamento, pelo câmbio mais longo, que vai te dar um consumo um pouco melhor na estrada, com gasolina. Agora, se você é um motorista talvez mais urbano, usa o carro mais na cidade, o Pulse, ele tem aquela coisa mais empilha marcha, reduz menos. Aqui você precisa tratar o Thera na cidade como um carro 4 marchas. O Pulse você trata como um de 5. Tá vendo? Olha, é bem longo aqui, viu? Bem longo mesmo, cara. Mas tem uma coisa que eu acho que o Thera ganha aqui, que é indiscutível, é sobre ergonomia, né? Se lá no Pulse a gente falou muito ali sobre a posição de dirigir alta, sobre a sensação de um carro elevado de forma artificial, aqui não, né? Aqui a gente tá falando de um carro que você senta baixo, mas que você pode levantar o banco que quiser, e um carro muito mais na mão, né? Com todos os ajustes ali de volante, de cinto, de assento, tudo que você espera, basicamente. O assento é mais comprido, a espuma é firminha, agradável, o volante regula bem distância e altura. Tudo muito fácil também de acessar. Cara, realmente, o Pulse escorrega naquele detalhezinho que a Fiat não precisava, que é a regulagem de distância do volante, e o Thera tá entregando tudo aqui que se espera, até um pouco mais. E para as pessoas que reclamam que o banco agora ele não tem mais o apoio de cabeça aqui separado, né, um banco inteiriço, cara, isso não faz diferença absolutamente nenhuma na prática, porque é um banco muito confortável, né? Sim, bastante. E nesse espaço aqui eu acho que fica claro por que o ponto de direção de suspensão a gente deu lá pro Pulse. O Thera sofre bem mais, né, com esses balançozinhos aqui de terreno ruim. Eu não vou dizer bem mais, mas o Pulse é definitivamente mais suave. Exatamente. Mas olha, a parte mais chata de ter um carro é exatamente você pagar para ter um carro, né? Não só o valor de compra, que vocês já viram aqui que o Pulse vai ser mais barato, mas também o que você vai gastar no dia a dia. Exato. E para falar um pouquinho disso, né, a gente primeiro trouxe aqui o valor de revisão. O Pulse, ele tem as 5 primeiras revisões programadas com preço tabelado, mas ele não é um tabelado nacional. Tabelado pero no mucho. Então, me scusi, né, que é italiano. É um tabelado por concessionária. E aí eu peguei como referência a concessionária que eu faço a revisão do meu Pulse. E as 5 primeiras revisões dá R$ 3.796 pelas 5 primeiras revisões de 50 mil quilômetros ou 5 anos. 5 anos, perfeito. Preço em São Paulo, na concessionária específica, sinal vergueiro. Exato. Quando a gente olha no Thera, o preço já é tabelado nacional e a gente tem as 10 primeiras revisões tabeladas, mas eu vou falar aqui das 5 para a gente ter um comparativo legal. E no Thera ficou R$ 4.735,85. É R$1.000 a mais, quase no prego. Quase no prego, exatamente. Então o ponto vai aqui pro Pulse, não tem jeito. Sim. E um ponto interessante é que a primeira revisão do Pulse custa apenas R$ 274. Legal. Não sei por que ela é tão mais barata, porque ela é basicamente uma troca de óleo igual quase todas as outras. Outro ponto que a gente precisa considerar também, o Thera tem pneus mais largos, ou seja, são mais caros, e ali você precisa fazer a troca da correia dentada, que é uma de borracha tradicional a cada 5 anos, ou 120 mil quilômetros. Aqui no Pulse é corrente, então você não tem esse custo, e o pneu também é 1,95, mais barato. Exato, então o Pulse no geral vai ser mais fácil de manter e também o seguro do Pulse vai ser mais barato. Acho que aqui tem uma diferença clara, né, que o seguro ele basicamente cobre 100% da FIP, então um carro mais barato vai ter um seguro mais barato. Sim. E é mais ou menos o que a gente percebeu aqui também. Então o seguro do Pulse ficou R$ 2.936,21 para o meu perfil, enquanto o do Thera ficou R$ 3.532,76, ou seja, uns R$ 600 de diferença entre cada um deles. E lembrando também, o seguro, assim como o consumo, vai variar de acordo com o seu perfil. Então tem gente que tem uma classe de bônus, vai ter uma franquia, Perfeito. Vai ter uma negociação com uma seguradora, sua idade, enfim, são N fatores. E por fim, para finalizar os nossos pontos agora, vamos falar sobre garantia. Um daqueles empates sem graças de 3 anos de garantia para os dois carros. Sim. Um ponto para cada um.
E com isso a gente finaliza a nossa distribuição de pontos, que rufem os tambores. A veia do Silvio Santos. 10 pontos para o Tera e 8 pontos para o Pulse. Uma diferença pequena para um carro que custa 20% a mais, viu? Mas é interessante observar duas coisas, eu acho. No Tera você sente para onde os 20 mil reais a mais estão indo. Sem dúvida. Segurança, ergonomia, conectividade, acabamento, tecnologia, o motor. É claro observar para onde foi. Exato. Mas a Fiat fez um posicionamento muito inteligente aqui para esse Pulse Drive. Porque ele fica atrás nesses pontos, mas é por uma diferença muito menor do que se espera. E custando 20 mil reais a menos, o custo-benefício desse carro é interessante. Não estou falando que é barato, nada no Brasil é barato hoje, mas é preço de um HB20 1.0, mais ou menos equipado ali, de um Onix aspirado também. Então é bem legal. Para quem procura um SUV compacto, o Pulse está com uma proposta muito interessante, principalmente nessa versão Drive, também na versão T200 automática. Sim. Mas para quem procura um SUV compacto moderno, acho que o Tera realmente está um passo acima de todos os outros. Segurança, para mim, eu acho que é o ponto decisivo aqui, né? Se você quer gastar pouco e vai rodar na cidade, o Pulse atende bem. Se você está disposto a gastar mais e vai pegar a estrada, eu iria de Tera aqui sem pensar duas vezes. Exatamente, esse é o ponto decisivo. Você quer um carro para a estrada, vai rodar muito ou gosta de tecnologia, segurança, faz questão, pode pagar mais, o Tera vai atender muito bem. Agora, se você vai rodar, por exemplo, na cidade, um pouquinho ali, 5 km a semana, uma coisinha leve assim, nem compra um carro, mas se você quiser muito, o Pulse vai te atender muitíssimo bem também. Exato. E com isso a gente finaliza aqui mais um comparativo no Drive-On, dessa vez num formato um pouquinho mais curto. Queremos saber a opinião, o que vocês acharam aqui desse vídeo. E a gente se vê novamente no próximo sábado, meio-dia aqui no Drive-On, ou nas quartas-feiras lá no Carros pelo Mundo. E as variações individuais de Tera e Pulse também. Bem lembrado. A gente já tem do Tera Comfort, Tera TSI, se não saiu, vai sair. Pulse a gente já fez várias além desse Drive manual. Tem o Drive CVT, tem o Turbo 200, não híbrido, o Abarth. Tem muito Pulse no canal, então confira as avaliações individuais deles também, para pontos que a gente não passou por aqui. Exato. Um abraço a todos. Tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.